Graças a Deus, que a paz do Senhor seja com os irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pediu para Deus falar com você hoje? Glória a Jesus. Nós vamos ler uma passagem que o Senhor colocou aqui em meu coração. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 10 ao 13. Acho que eu vou ler na versão daqui, que a minha é um pouquinho diferente. Mateus, capítulo 9, versículo 10 ao 13, amém? Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não necessitam ou não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz que a versão aqui é um pouquinho diferente, que a minha, ouvindo, fala um pouquinho diferente a tradução, mas o sentido é o mesmo da palavra de Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que o Senhor estava à mesa, sentado, comendo, com as pessoas que estavam ali, e estavam se chegando, publicanos, pecadores, e achavam um lugar, sentavam ali, ficavam ao redor. E aí, eu queria fazer um parênteses aqui, se a palavra de hoje, no meu coração tem um tema, e o tema é o próprio pedacinho do versículo, que está escrito: misericórdia quero e não holocaustos, ou não sacrifícios, em outra versão. E aí, voltando à história, irmãos, se os irmãos pararem um pouco para ver, o que Jesus estava fazendo ali? A Bíblia diz que Jesus estava em casa, à mesa, comendo com seus discípulos, e aí foram se chegando publicanos, pecadores. E naquela época, irmãos, até pouco tempo atrás ainda era muito comum, em algumas casas ainda é comum, de se sentar à mesa e se conversar. E perguntar como foi o dia, o que aconteceu, como foi a semana, o que aconteceu, como é que você está. E Jesus estava ali conversando com aquelas pessoas, conversando com os discípulos, entendendo a história daquelas pessoas, as dificuldades daquelas pessoas. E o que Jesus fazia, irmãos? Ele conversava e introduzia a palavra de Deus. Ele estava ali na conversa mas Deus tem um propósito, mas Deus quer trabalhar na sua vida, Deus, desde o princípio, tem cuidado da humanidade, Deus tem operado, Deus tem se mostrado, e ele ia introduzindo a palavra no meio daquela conversa. Só que isto incomodava os fariseus, porque Jesus ele falava a verdade abertamente, sem códigos, sem palavras difíceis. Ele falava como o povo falava, porque Jesus ele entende você do jeito que você é, ele entende da forma que você pensa, e ele vai falar com você da forma que você vai entender. Não adianta o Senhor usar minha vida agora para eu falar totalmente formal, com palavras de alto calão, vamos colocar assim, e falar difícil, ou falar inglês, falar outra língua, não vai edificar a sua vida. E é isso que Jesus fazia. Jesus não ia, quando ele tinha que falar um pouco mais, ele falava, irmãos, mas na maioria do tempo ele estava falando com as pessoas simples, como nós, e ele falava de forma simples, assim, conversando, irmãos.
E isso incomodava muito os fariseus. Porque os fariseus não estavam interessados no reino dos céus. Eles estavam interessados no destino que ia se dar às ofertas. Eles estavam interessados se as pessoas iam estar submissas a eles, se eles iam ter poder, autoridade. Isso acontece hoje também, no meio de muitos lugares. Mas não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus é que nós falemos a mesma língua, que nós consigamos nos comunicar tranquilamente, simplesmente, e que nós possamos meditar na palavra de Deus. E não só meditar na palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E às vezes nós esquecemos um pouquinho disso, né? E é bom nós estarmos aqui neste lugar. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz que neste lugar, quando o povo de Deus se reúne, o Senhor ordena a bênção. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, o Senhor estava conversando ali, e a Bíblia diz que os fariseus se irritaram ali, começaram a falar com os discípulos de Jesus: olha, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Por quê? Ou em outras palavras, será que ele não sabe que esses homens são pecadores? São publicanos? Eles não fazem as suas ofertas, os seus sacrifícios, eles não fazem aquilo que a lei determina, como se eles fizessem realmente, né? De coração. Pode até ser que faziam algumas coisas, mas o seu coração, como diz a Bíblia, estava longe do Senhor. E o Senhor começou a ouvir aquilo, e o Senhor ficou meio, vamos colocar assim, não vou falar irritado, né, mas incomodado. E aí o Senhor falou assim: olha, os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. Eu não vim buscar os santos, os puros. Eu vim buscar os pecadores. E dentre esses eu estou no meio, viu, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Porque Jesus veio me buscar também. Aleluia. Porque se fosse por merecimento, jamais estaria aqui. Não posso dizer de você, mas eu posso dizer de mim. Eu jamais estaria aqui. Mas o Senhor foi lá, onde eu estava. Falou: vem, eu vou te mostrar como eu sou, vou te fazer me conhecer. Aleluia. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo com aqueles homens. E por que iam se achegando mais e mais pessoas? Porque Jesus estava falando de forma que era agradável, irmãos. Eles ouviam a palavra de Deus e recebiam a palavra de Deus de forma simples. Mas os fariseus não queriam aquilo. E aí chegou um determinado momento que Jesus falou assim: espera aí. Põe para mim o versículo, acho que é o 11, né? 11, o 12. Desculpa, o 11, volta no 11, por favor. Não, 12, o 13 então. Pula o 13. Aí Jesus ficou incomodado, se levantou ali e direcionou a palavra para os fariseus. E ele disse assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, ou em outra tradução, e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E eu queria dar uma introduçãozinha aqui. Os irmãos sabem o que significa misericórdia? Todo mundo tem, a gente tem uma noção às vezes, né? Vamos passar aqui um pouquinho, só para os irmãos meditarem um pouquinho. Misericórdia, segundo o dicionário, é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça. Dó, compaixão, piedade. E uma outra tradução para isso, um significado para isso seria
ato concreto de manifestação do sentimento de misericórdia seria perdão. Por que Jesus falou assim, misericórdia quero? Os irmãos já pararam um pouquinho para pensar nisso? Por que Jesus disse, misericórdia quero? Porque Jesus estava mostrando ali, irmãos, que não adiantava as pessoas cumprirem rituais, seguirem, vamos colocar assim, uma cartilha, e o seu coração não está voltado para Deus. Digo, voltado para Deus no tocante à misericórdia, que é quando você vê o teu irmão com dificuldade, você vai orar por ele. E se você puder ajudar, você vai ajudar o seu irmão, a sua irmã. É isso que Jesus estava mostrando e ensinando para aquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam ouvindo, mas os fariseus não. Por isso que Jesus disse, olha, ide e aprendei o que significa misericórdia quero. Os irmãos têm a ideia do que é sacrifício, né, o holocausto. Vou passar aqui para os irmãos só um resumozinho aqui, diz assim, ó. O que seria holocausto? Holocausto é oferta queimada. Então, o significado da palavra holocausto, ela deriva do grego. Aí eu não vou saber falar, talvez o Paulinho saiba mais, né? Holocaustum. Porque tem um acentozinho aqui no O. Holocaustum, sei lá. Que significa totalmente queimado. E o que era isso? Eles geralmente pegavam um animal, né, um animal puro, como um boi, um cordeiro, uma pomba, e era completamente queimado sobre o altar. E a fumaça era considerada o quê? Uma oferta agradável a Deus, né? Ele fala, subia a fumaça e agradava a Deus. E aí, irmãos, a finalidade, vamos colocar assim, do holocausto era o quê? Né? Ela expressava adoração a Deus, né? Porque queimava todo o animal, ou seja, toda a vida, tudo aquilo que tenho está sendo dado a Deus, né? E também arrependimento e dedicação total a Deus. Isso era, vamos colocar, o significado, ou o intuito, ou o propósito de holocausto, né? E o que é sacrifício? Sacrifício abrange uma parte de holocausto, mas ele é considerado, em geral, uma oferta a Deus, uma forma de oferta a Deus, né, que inclui holocaustos, oferta de paz, oferta pelo pecado, etc. Por que eu estou falando isso um pouquinho para os irmãos entenderem assim? Porque são palavras muito semelhantes, mas dependendo da tradução, leva para um lado ou para outro. E quando Jesus estava falando aqui para os fariseus, ele fazia menção ao livro de Oséias. E eu vou pedir para colocar, por favor, Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque é essa a referência que Jesus estava falando para os fariseus. Oséias capítulo 6, versículo 6, olha o que está escrito. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Que era exatamente o que Jesus estava fazendo naquele momento. Jesus estava mostrando misericórdia e estava levando o conhecimento de Deus aos homens. Por isso que os fariseus estavam irritados. Porque eles não entendiam o propósito de Jesus ali. Eles só olhavam uma situação dizendo, se esse homem se diz santo, se esse homem se diz mestre e senhor, enviado de Deus, como é que ele está sentado com pecadores e publicanos? Mas Jesus disse, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores, para que eles alcancem arrependimento. Jesus veio para mim, veio para você, porque nós reconhecemos, Senhor, eu sou pecador, e eu preciso de Ti, Jesus. E aí Ele veio sobre a minha vida, Ele veio sobre a tua vida, aleluia. E aí quando Jesus fez essa referência de Oséias, Ele mostrou exatamente isso. Ele estava realmente falando para as pessoas, olha, vocês precisam conhecer a Deus, vocês precisam conhecer o Pai,
Vocês precisam aprender a andar com o Pai. Porque Jesus andava com o Pai todos os dias, ele estava ali, ó. Como homem, ele servia. Ele andava dia a dia com o Pai. E ele levava o conhecimento de Deus aos homens. E naquele momento, Jesus estava transmitindo a palavra, né? Sentado à mesa, conversando, explicando a palavra. Irmãos, às vezes Jesus demorava horas e horas à mesa, conversando. Às vezes na montanha, conversando. Às vezes na ponta de um barco, falando com as pessoas, conversando horas e horas e horas. E as pessoas não saíam dali. Por que elas não saíam dali? Porque é como Pedro falou: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus transmitia palavras de vida eterna. Por isso as pessoas estavam ali, porque elas estavam ouvindo a palavra de vida eterna, estavam sendo transformadas, estavam sendo tocadas, estavam sendo mudadas pela palavra que saía da boca de Jesus. Aleluia. E aí eu queria te perguntar: o que o Senhor quer para a tua vida hoje? Por que o Senhor Jesus te trouxe aqui hoje? Só para você entrar por essa porta e sentar aí nesse banco? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que Jesus te trouxe aqui com um propósito. E o maior propósito é que você ouça a palavra que sai da boca de Deus para o teu coração nessa noite. Jesus quer que nós pratiquemos misericórdia. E nessa noite Ele nos trouxe aqui para ouvir essa palavra e entender que nós precisamos praticar misericórdia. Não é quando o meu irmão ou minha irmã está com uma dificuldade, ou quando eu não entendo o meu irmão ou minha irmã, não é eu virar as costas para ele e para ela. Não é dizer, isso é problema seu. Porque o problema da minha irmã e do meu irmão é problema meu. Porque ele e ela também é corpo de Cristo. Ele e ela também é igreja de Deus. Então eu não posso simplesmente falar, não é problema meu. Porque indiretamente vai me afetar também. Se o meu irmão estiver mal, estiver triste, estiver sofrendo, o sofrimento dele vai chegar até mim também. Porque ele está ligado no mesmo corpo que eu estou, que é a igreja de Deus. Então não rejeite na hora que o teu irmão está passando por uma dificuldade, mas ora por ele. Porque eu tenho certeza que o Cleito ficou grato quando a igreja inteira orou pelo filho dele. E quando ele sabe de um problema de irmão, ele vai orar também, porque ele fala, fizeram isso por mim também, e eu vou fazer isso também. Porque isto é igreja, irmãos. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro, vai lá, se esforça, meu irmão. Vamos lá, vamos continuar, vamos seguir. Ajuda o teu irmão aí. Dá o braço para ele, dá o braço para ela. Fala, vamos lá. Eu vou tentar te ajudar aí, meu irmão. Vamos lá, eu posso não saber muita coisa, eu posso não ter muita coisa, eu posso não conseguir fazer muita coisa. Mas o pouquinho que eu posso, isso eu vou fazer. Aleluia, Jesus. E esse pouquinho que você faz pelo teu irmão, pela tua irmã, o Senhor multiplica na tua vida. Não vou dizer que o Senhor vai multiplicar na vida do teu irmão, Ele vai multiplicar na tua vida. Porque quando você dá, você recebe. A gente dá e recebe. Quando a gente dá de coração, irmãos, a gente recebe. E não é dinheiro. Porque às vezes nós precisamos, sabe o que, irmãos? Às vezes de um abraço. E se a gente abraça o nosso irmão e a nossa irmã, quando ele precisa, quando ela precisa, quando a gente precisar, o Senhor vai usar alguém para abraçar a gente também. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor continua a cuidar da sua igreja. Aleluia, Jesus. O Senhor quer que nós pratiquemos a misericórdia, e Ele quer que nós conheçamos mais de Deus. Mas como que eu vou conhecer mais de Deus?
Você só adquire conhecimento se você ler, se você ouvir. E como você quer adquirir o conhecimento de Deus, você precisa ler e ouvir a palavra de Deus. Porque esta palavra contém espírito e vida. Aleluia. Então se aplique em ler a palavra, se aplique em ouvir a palavra. Quando o homem de Deus subir aqui neste lugar para transmitir a palavra ao teu coração, abra os teus ouvidos e o teu coração e receba a palavra de Deus na tua vida. Porque a palavra de Deus não volta em vão, irmãos. Quando ela é enviada, ela tem um propósito. E ela vai cumprir esse propósito na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, não adianta nós estarmos aqui, ouvirmos o pregador anunciar a palavra de Deus e entrar por aqui, sair por aqui, e não colocarmos em prática. Nós precisamos ser não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque Deus quer praticantes, não só ouvintes. Ouvintes tem muitos que ouvem e largam. Ouvem e não dão a atenção devida. Mas o Senhor quer que nós, como igreja, sejamos praticantes da palavra de Deus. Quando precisar orar, ore. Quando precisar juntar lá com o teu irmão, abraçar o teu irmão, a tua irmã, abrace o teu irmão e a tua irmã. Quando precisar chorar com ele, com ela, chore com ele, com ela. Porque existem momentos que são de choro, mas também existem momentos que são de alegria, irmãos. E é lícito que eu chore com o meu irmão, com a minha irmã, e quando ele estiver alegre, ela estiver alegre, eu também me alegre com ele e com ela. Também festeje, porque ele e ela conseguiu alcançar, conseguiu ter vitória sobre um determinado problema. Mas se eu não pensar como igreja de Deus, eu vou ser igual ao mundo, individual. O que é bom para mim está ótimo, pouco me importa os outros. Jesus veio dando exemplo disto, que não se deve ser assim. Pelo contrário, eu devo sacrificar minha vida pela igreja de Deus, pelo corpo de Cristo. Porque o Senhor se deu por exemplo, Ele mesmo deu a sua vida por nós. E nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos seguir e fazer como Ele fez. Sabe, irmãos? Nós precisamos pensar um pouquinho, às vezes, assim: como Jesus faria nesta situação? Como Jesus falaria nesta situação? Será que Ele falaria como eu falo? Será que Ele faria como eu faço? Às vezes nós não pensamos nisso, né? Eu já ouvi até muitos pregadores dizer assim: olha, se você estiver no lugar errado, Jesus não vai estar lá com você. Deus não estará com você. Mas às vezes nós caímos no lugar errado. Às vezes nós somos levados a um lugar errado. E nem por isso nós estamos lá com o propósito daquele lugar. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser luz do mundo onde nós estivermos. Sabe, irmãos, eu fico pensando, Jesus chegando para aquela mulher samaritana. Imagina que as pessoas olharam e ficaram falando de Jesus. Olha esse Jesus, hein? Falando com uma samaritana. Ele não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? Só que Jesus foi luz na vida daquela mulher. Porque Jesus mostrou o Pai para aquela mulher. Jesus mostrou que Deus é Deus acima de todos. Independentemente de religião, crença, de modo de vida. Jesus mostrou que o Pai ama a todos de igual forma. Ah, mas então, pastor, então fica fácil. Então eu posso fazer o que eu quiser e está tudo certo. Deus me ama.
Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra, ele nos revela o que é certo e o que é errado. Você vai ver o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus nos guia, é uma bússola. Nos guia para o local certo, para o caminho certo. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, não roube, não minta, não engane, não faça mal para o teu irmão, não se aproveite do seu irmão, né? Não abuse dele. Não queira ganhar nas costas do teu irmão. A Bíblia te orienta, meu irmão, minha irmã. E nesta noite o Senhor está fazendo você refletir um pouquinho aí na tua vida. Quais estão sendo as tuas atitudes em determinadas situações da tua vida? Você acha que tá bom, tá tudo certo? Até esses dias eu ouvi, né, uma citação, né? Se o meu coração não me condena, eu fico em paz. Mas onde está escrito isso? Ah, mas se a minha mente não me condenar, então está tudo certo. Irmãos, tem situações na Bíblia que são claras. É pecado, irmãos. Não adianta eu falar que não. É muito simples eu dizer, ah, mas um exemplo, né? Eu enjoei da minha mulher, arrumei outra porque cansei. E a minha mente não me condena. Que é o que estão fazendo por aí. É fácil, né? Tranquilo, né? E normalmente troca por uma de 20, né? Eu tenho quase 50, trocar por uma de 25. É isso que as pessoas fazem aí. E está tranquilo? Se a Bíblia fala que o Senhor odeia o divórcio, o Senhor aborrece, o Senhor criou a família. Quando o homem vai lá e tira a mulher da casa dos seus pais e se torna um com ela, ele está criando uma família, irmãos. E aí o que o diabo faz? Destrói isso e fala, está tudo bem, está tudo certo. A minha mente não me condena, meu coração não me condena. Não é? Eu preciso ser feliz. O que importa é ser feliz. Ô meu irmão, feliz por quanto tempo? Você vai viver uma ilusão? E depois? Depois você vai voltar na mesma situação, que é o que acontece com essas pessoas. Separa, casa, fala, agora eu estou feliz. Dali um pouco não está mais feliz. Agora eu estou feliz. Dali a pouco não está mais feliz. O que você quer que Deus faça na tua vida hoje? Você por acaso entrou aqui achando que Deus ia passar a mão na sua cabeça e dizer, está tudo certo, continua assim, que está tudo ok? Deus vai te falar a verdade neste lugar. Ele não vai te falar, olha, está tudo certo, não. Porque Deus criou você para que você seja santo. Deus criou você e te chamou para que você seja salvo, salva. O resto não importa. Deus não te chamou para ser rico, milionário e nem para ser miserável. Mas Ele te chamou para herdar o reino dos céus. E neste lugar você vai ouvir a verdade da palavra de Deus. Ainda que você não goste muito. Mas Deus ainda fala neste lugar. Aleluia. Jesus virou para aqueles fariseus e disse, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. E aí eu queria te levar para ficar meditando, para a gente caminhar para o encerramento desta palavra, para que você fique meditando o seguinte, como se você se transportasse para aquela época. Imagina você chegando ali onde estavam aquelas pessoas junto com Jesus, e Jesus estava ali à mesa falando, conversando, e aí a palavra do Senhor começou a ecoar esta frase, misericórdia quero, e não sacrifícios.
E aí você vai guardar no teu coração esta palavra de Deus nessa noite. Misericórdia quero e não sacrifícios. Não adianta você sacrificar, não adianta você fazer o que você achar que tem que fazer. Se você não amar, não adianta. Caminhando para o final, por favor, coloca Coríntios capítulo 13, versículo 1. A gente vai meditar só um pouquinho num link de misericórdia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 1, diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Pode pular. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E para finalizar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus suportou a cruz do Calvário por você. Aleluia. Jesus suporta as minhas manhas, as minhas birras, vamos colocar assim. Não vou falar dos irmãos, vou falar de mim. Jesus suporta a minha teimosia. Jesus suporta o meu jeito de achar que as coisas têm que ser. Porque Ele me ama. E Ele suporta aí as tuas dificuldades, porque Ele te ama. É por isso que quando Ele estava à mesa ali com os discípulos e com os publicanos e pecadores, e os fariseus vieram e falaram para os seus discípulos: por que o seu mestre se assenta com publicanos e pecadores? É por isso que Jesus disse: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Deixa ressoar essa palavra de Cristo no teu coração e na tua mente aí. E quando você for tomar uma decisão, lembra dessa palavra: misericórdia quero e não sacrifícios. Aleluia. Que Deus seja louvado. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.